Na noite de 18 de junho de 2023, todos os canais de notícias e mídias sociais deram a terrível notícia do desaparecimento de 5 pessoas que foram ver os destroços do famoso navio Titanic. No mesmo dia, 5 bilionários embarcaram no submersível Titan, às 9h30 para ver os destroços nunca antes explorados do Titanic no fundo do Oceano Atlântico Norte. Você certamente gostou de assistir ao filme de grande sucesso chamado Titanic, lançado em 1997. No filme, um enorme navio colide com um iceberg e afunda no meio do oceano. De 2.224 pessoas a bordo, cerca de 1.500 se afogaram e morreram. Neste acidente, o navio gigante partiu-se em duas partes e afundou cerca de 3.800 metros de profundidade no oceano. Para ver os destroços deste navio histórico, 5 pessoas arriscaram suas vidas e embarcaram em uma aventura nunca antes feita a uma profundidade de 3.800 metros no submersível chamado Titan. Com animação 3D, vamos aprender o que é o submersível Titan e como essa jornada se tornou a última jornada da vida de 5 pessoas a bordo. A jornada aterrorizante de explorar os destroços do Titanic foi conduzida por uma empresa privada americana chamada OceanGate, criada em 2009 por Stockton Rush, um empresário americano. No início, essa empresa costumava levar pessoas por meio de submersíveis para explorar as profundezas do Golfo do México e do Oceano Atlântico. No entanto, depois de ver o imenso interesse das pessoas pelos restos afundados do Titanic, a partir de 2021, a empresa começou a oferecer um ingresso caro que custava 2 crores e meios de rúpias, permitindo que as pessoas observassem os destroços do Titanic no oceano a partir do submersível Titan. Esse submersível Titan era tão especial que os bilionários estavam dispostos a comprar um ingresso tão caro e arriscar suas preciosas vidas para ver os destroços do Titanic e embarcar em uma jornada terrível. É de extrema importância entender que o Titan da OceanGate é um pequeno submersível e não um submarino. Você certamente já deve ter ouvido falar sobre o que é um submarino. Submarino significa um veículo que pode viajar debaixo d'água. Um submarino é feito de metais fortes como aço, alumínio e titânio, para que possa tolerar a pressão da água nas profundezas do oceano. Um submarino possui um nível muito alto de equipamentos de segurança e sistemas de rastreamento que passam por muitas verificações de qualidade. Somente depois de passar nesses testes é que recebe um certificado de segurança. OceanGate Titan não era um submarino forte, mas sim um leve. Seu design carece de aprovação das organizações de segurança. Em termos simples, o submersível em si era um experimento. A maior parte da estrutura do submersível era de fibra de carbono. A fibra de carbono é mais leve em comparação com o aço e o titânio. No entanto, nenhum teste foi feito para que ele suportasse uma pressão tão alta de água na profundidade do oceano. E é altamente possível que, sob tal pressão, o submersível possa explodir. Em comparação com submarinos comerciais e militares, o submersível Titan é pequeno e fraco. Enquanto um submarino pode chegar ao oceano por conta própria, o submersível Titan precisa de um navio auxiliar para seu transporte. Depois disso, uma jangada é mantida na plataforma e baixada no oceano. Em termos simples, apenas 3 coisas foram necessárias para a jornada aterrorizante da empresa OceanGate. A primeira é o navio auxiliar, no qual os passageiros, tripulantes e o submersível Titan são trazidos para o local no Oceano Atlântico Norte, sob o qual os destroços do navio Titanic foram submersos, a uma profundidade de 3.800 metros. A segunda é a rampa da jangada, feita de metal. E a terceira é o submersível Titan. O comprimento do Titan submersível é de apenas 22 pés, ou seja, 6,7 metros,
que é menor e mais fraco do que os outros submarinos. A largura do Titã submersível é de aproximadamente 9,2 pés, ou seja, 2,8 metros. A altura do Titã submersível é de 8,3 pés, ou seja, 2,5 metros. Se tentarmos entender seu tamanho e força com a ajuda da animação 3D, então se compara a um homem parado ao lado de um carro SUV normal. Aqui vemos o submersível Titã, que custou a vida de 5 pessoas. E estes são os submarinos maciços e de última geração da classe, o Rio da Marinha dos Estados Unidos. Ao lado deles está o navio Titanic, o motivo de 5 indivíduos arriscarem suas vidas para explorar seus destroços com a ajuda do pequeno submersível Titã. Este submersível está equipado com 4 propulsores, que permitem que ele se mova para frente, para trás, para cima e para baixo. E agora, o fato mais surpreendente é que todo este submersível Titã é controlado por um pequeno controle, assim como um videogame. Ao mover o bastão direito deste controle remoto para cima ou para baixo, o submersível pode ser levado para frente ou para trás. E girando o bastão para a esquerda ou para a direita, o submersível se moverá na direção esquerda ou direita. O mesmo pode ser feito para cima ou para baixo, levantando ou abaixando o bastão esquerdo do controle remoto. Atrás da cauda do submersível, há uma seção onde um gerador de oxigênio e outros dispositivos elétricos estão instalados. No submersível havia um dispositivo que reciclava o dióxido de carbono dentro da cabine e o convertia em aproximadamente 40% de oxigênio. Devido a esse processo de reciclagem, disse que o submersível Titã tinha um suprimento de oxigênio para sustentar a vida por até 96 horas. Além disso, não havia assentos ou bancos dentro dele, e todos os 4 passageiros e o piloto sentaram no chão. O piloto controla o submersível com um controle de videogame enquanto está sentado no chão do submersível. Do outro lado do submersível há uma pequena janela de vidro construída para ver o oceano exterior. As pessoas se revezavam para olhar para fora. Na próxima seção há um pequeno vaso sanitário. Há uma câmera localizada na parte superior do submersível que se projeta para fora do oceano para a tela LCD localizada dentro da cabine. O visor do outro lado mostra os dados de outros equipamentos e transponders envolvidos no submersível. Uma das coisas mais perigosas e chocantes sobre este submersível é o que veio à tona. É que depois que todas as pessoas estão sentadas, este submersível é fechado por fora com muitos parafusos. O que significa que, uma vez lá dentro, não importa o que aconteça, as pessoas sentadas lá dentro não podem abrir a porta e sair. Agora vamos voltar ao incidente que começou nos primeiros dias de 2023, quando o fundador da OceanGate, Stockton Rush, ofereceu a Jay Blum, um famoso empresário de Las Vegas, 2 ingressos para esta viagem por 300 milhões de rúpias em vez de 500 milhões de rúpias. Rush queria levar Jay Blum e seu filho nessa viagem, mas foi uma sorte para Jay Blum ter recusado a oferta de ir nesta viagem, dizendo que não estava confiante na segurança do submersível. Depois disso, eles entraram em contato com várias outras pessoas famosas e ricas, e finalmente essas 4 pessoas, junto com o fundador da OceanGate, Stockton Rush, concordaram em fazer essa viagem. Antes de iniciar a viagem, todas essas pessoas foram obrigadas a assinar um documento de renúncia ou contrato afirmando claramente que era uma missão experimental em que vidas poderiam estar em risco. Em 16 de junho de 2023, embarcaram no Polar Prince, um navio auxiliar, e iniciaram esta viagem saindo da cidade de St. John's, no Canadá. Depois de uma viagem marítima contínua de 2 dias, estabelecendo um curso de 700 quilômetros, este navio chegou em 18 de junho na área sob a qual os destroços do Titanic foram enterrados no Oceano Atlântico Norte. Então, por volta das 9h30 da manhã, este navio auxiliar baixou a rampa da jangada para o mar. Com a ajuda desta rampa de jangada, o submersível Titã foi fundo no mar até uma certa profundidade e depois se separa da rampa de jangada para continuar em maiores profundidades.
Entre as 5 pessoas que desciam às profundezas do mar, havia um jovem de 19 anos chamado Suleiman Daoud, que acompanhou seu pai, Suleiman Daoud, nesta viagem. Suleiman queria estabelecer um recorde mundial de resolver Roblox a uma profundidade de 3.800 pés no mar. Ele também levou sua câmera para esse fim. O terceiro passageiro, Paul Erin, já havia visitado os destroços do Titanic 37 vezes, e por isso ele era conhecido como o Senhor Titanic. Nessa pequena cabine, junto com esses 3 indivíduos, havia um aventureiro oceânico chamado Hamish Harding, que detém 3 recordes mundiais. Por volta das 11h30 da manhã, quando o submersível Titã estava a apenas 200 metros de distância dos destroços do Titanic, sua conexão com a superfície que aguardava no navio auxiliar se rompeu. Tais desconexões ocorreram várias vezes nas viagens anteriores do Titã, mas a conexão geralmente era restaurada depois de algum tempo. Até mesmo as pessoas que esperavam na embarcação auxiliar pensaram que a conexão seria restaurada depois de um tempo. De acordo com seu cronograma, Titã deveria ressurgir às 16 horas, mas quando não retornou às 19 horas e não houve comunicação com ele, a preocupação das pessoas no navio auxiliar aumentou e elas entraram em contato com a Guarda Costeira dos Estados Unidos para obter ajuda. Depois disso, os esforços começaram a resgatar os 5 indivíduos, e o tempo se tornou seu maior inimigo. Como o Titã só tinha 96 horas de oxigênio, cada momento que passava diminuía a esperança de sobrevivência. Helicópteros, embarcações marítimas e submarinos de diferentes países vasculharam a área de aproximadamente 2.600 km² por muitos dias, na esperança de avistar o submersível Titã. No entanto, mesmo depois de 4 dias de trabalho duro e após gastar cerca de 6,5 milhões de dólares, a temida notícia finalmente chegou. Em uma coletiva de imprensa realizada em Boston, em 22 de junho, a Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou que, na investigação, um dispositivo robótico encontrou os destroços do Titã na superfície do mar, e todos os 5 indivíduos a bordo do Titã estavam mortos. Segundo a Guarda Costeira, devido à pressão da água nas profundezas do mar, ocorreu uma implosão do Titã fazendo com que ele se desintegrasse e resultando na morte de todas as pessoas a bordo. Você pode se perguntar o que exatamente é uma implosão e por que aconteceu com o Titã. O efeito inverso de uma explosão é a implosão. Em uma explosão, a pressão se move para fora, enquanto na implosão a pressão se move para dentro. Segundo especialistas, a uma profundidade de 3.600 metros, a pressão da água do Titã era de aproximadamente 400 kg por centímetro quadrado, que era quase 100 vezes maior do que a pressão na superfície do oceano. Devido a um vazamento na cabine, a pressão interna do Titã, que era mantida por sua estrutura, foi comprometida. Como resultado, uma implosão repentina ocorreu no Titã devido à pressão externa e ele se partiu em menos de 1 milissegundo. Naquele momento, isso é o que pode ter acontecido com o Titã. Para tentar entender em 3D, imagine aplicar uma pressão de uma atmosfera em um compartimento de trem feito de tanque de aço. Isso é o que teria acontecido com ele. Enquanto a essa profundidade havia uma pressão de 350 atmosfera no Titã. Pense, o que teria acontecido com aquele pequeno submersível construído a partir de fibra de carbono e as pessoas que estavam nele? Imagine a rapidez com que tudo teria acontecido. Em menos de 1/100º de segundo, as pessoas que perderam a vida no acidente podem nem ter percebido. Mas só podemos imaginar o quão difícil este momento foi para suas famílias. Agora a pergunta é necessário arriscar nossa vida por uma pequena aventura? E as empresas privadas devem ter autoridade para brincar com a vida das pessoas apenas por lucro? Por favor, compartilhe o que você pensa sobre isso nos comentários. Até a próxima! Para entender tópicos complexos por meio de animações 3D simples, inscreva-se no canal. Então, te espero no próximo vídeo. Até a próxima. Um abraço!